Olá pessoal, tudo bom? Você que está aqui sempre aqui no nosso canal da Central Poço Brasil. Hoje eu venho bater um papo com vocês, né? Falar um pouco da minha experiência de trabalho, falar um pouco aqui da minha realidade, né? Da realidade da Central Poço Brasil. Nós já trabalhamos com perfurações de poço. Eu já trabalho com perfuração de poço já há 10 anos, fazendo 11. Iniciei, já falei em outros vídeos, iniciei meu trabalho. Foi uma coisa assim bem inusitada. Não tinha intenção de trabalhar com perfuração. Foi algo que aconteceu, né? Conheci uma pessoa e naquela época emprestei um dinheiro. A pessoa não me devolveu. Eu fui atrás e consegui recuperar um equipamento de perfuração assim como esse, certo? Parecido como esse, não era exatamente esse aqui. Era uma R1 da Prominas. O equipamento estava bem desgastado e o rapaz estava trabalhando com muita dificuldade e não estava conseguindo pagar as contas. E aí eu segurei o equipamento para poder ele me pagar. Depois eu descobri que ele não era proprietário do equipamento. Ele tinha alugado o equipamento a um dono de uma pedreira lá no Piauí. E naquele momento ele deixou para lá e terminou indo embora. E eu fiquei com o equipamento e com a equipe dele. Naquele momento ele passou o contato do cara da máquina. O cara da máquina entrou em contato comigo pedindo para me devolver o equipamento dele. Eu falei que iria devolver, mas precisava receber meu dinheiro que eu tinha emprestado. E aí fizemos um acordo. O cara pediu para mim ficar com o equipamento um tempo, até eu tirar o meu dinheiro. E eu determinei lá 3 meses. E assim foi feito. Chegou no prazo, eu não consegui tirar o dinheiro, né? Mas eu comecei a trabalhar. Comecei a ver que existia uma forma de ganhar dinheiro honestamente, trabalhando e aplicando, né, os procedimentos corretos. Então o que é que acontece? Quando eu passei por aquelas situações de aprendizado, tive muitos prejuízos, muitos, não foram poucos, muitos prejuízos. E esses prejuízos me trouxeram assim uma grande experiência, né? Porque ganhar dinheiro com algo que você não entende, você precisa realmente aprender e passar por aquelas dificuldades, né, do momento do aprendizado. E aí foram se passando anos, devolvi o equipamento do rapaz no prazo que a gente determinou e ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Loquei o equipamento com o pessoal da Bahia, eles vieram, começaram a fazer uns poços no interior para mim. E aí eu fui adquirindo experiência com esse pessoal também, certo? Só que o pessoal da Bahia perfurava no cristalino, perfurar só com compressor de ar e a mentalidade deles era a produção. Eles não queriam saber assim de qualidade, não queriam saber se entregar um resultado eficiente para o cliente, eles não queriam saber de perfil construtivo, não queriam saber de nada, eles só queriam furar e ponto. Se deu água, deu, não deu, não deu, vai embora, procura outro ponto e acabou-se. E isso eu aprendi também que ninguém deve pegar, né, o dinheiro ali daquele pessoal no interior sacrificado. Muitos fizeram financiamentos para poder adquirir ali uma perfuração de poço para a sua propriedade, para dar água para o seu gado, né, para os seus bichos, seus animais, até para a sua própria existência. E o pessoal tem muito sacrifício ali para pagar aquele dinheiro do empréstimo. Então eu fui percebendo que a dificuldade era para ambos os lados. E eu precisava me especializar cada vez mais para poder realmente entregar um resultado eficiente, um resultado favorável, um resultado que realmente o cliente ficasse satisfeito. E, por via das dúvidas, a gente iria receber a satisfação, né, de ter um trabalho bem feito e o resultado do trabalho, a consequência do trabalho é você receber ali o seu pagamento e Deus a abençoar todo o seu trabalho. Então, isso foram se passando anos, né? Isso começou lá em 2014, quando chegou mais ou menos ali em 2017 para 2018,
eu já estava perfurando com máquina própria, né? Comecei com percussora. A percussora é um trabalho muito lento, é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil para quem mexe com percussora. Os amigos que trabalham com percussora me perdoem, mas já está totalmente obsoleto, né? Ultrapassado. Depois que chegou o sistema rotativo, rota pneumática e o sistema rotativo com circulação de lama, as percussoras realmente ficaram muito para trás. Ainda é uma máquina que ainda faz o serviço, mas ele demora muito e faz muito barulho. Eu estou com uma percussora aqui, ó, totalmente desmontada. Vou contar a história aqui dessa percussora. Em 2017 eu comprei essa percussora aqui, essa plataforma, né, com aquele caminhão que está ali, ó, com esse caminhão que está aqui. É um caminhão Focargo 1622. Comprei a Seu Roberto, lá em São Paulo. O Roberto tem uma empresa de perfuração em São Paulo e estava à venda essa percussora, uma P350, em cima dessa plataforma que está aqui. E aí eu me animei e fui buscar essa plataforma. Trouxe o caminhão, montamos a percussora que estava com eixo com problema. E aí montamos essa percussora e comecei a trabalhar. Foram muitas dificuldades para deixar a percussora redonda, né? Trabalhando realmente bem redondinha. Porque eu investi muito na questão do material de boa qualidade, um eixo novo, material de embreagem todo novo, para poder ela funcionar. Então ela voltou a trabalhar da forma original, né? A percussora é uma P350 da Prominas, uma máquina excelente, boa. Apesar de demorar, apesar de ter muitas dificuldades no trabalho, né? Muitas dificuldades também que a gente tem como empresário com os operadores, né? Não é todo mundo que sabe trabalhar com percussora, mas ainda tem alguns que ainda trabalham, os antigão. Pessoal novo pode ter certeza que não quer nem saber o que é isso. Mas o pessoal mais antigo aí, tiveram muitos que trabalharam comigo. Mas enfim, tive algumas dificuldades com esse pessoal que trabalha, porque uns chegam dizendo que sabe, outros dizem que sabe e não sabe, outros dizem que não sabe e trabalha razoável, e tem uns que sabe, mas também fica com o rei na barriga, né? A gente fica se sujeitando a ficar na mão do camarada, e o empresário não pode estar na mão de ninguém, né? Tem que ser um trabalho de via dupla, né? O cara lá trabalha da forma correta e a gente, né, bonifica ele da forma certa e vai trabalhando ali os dois na sequência. Mas a percussora realmente traz muita dificuldade devido ao processo do trabalho dela, né? E muito barulho também aonde ela vai fazer o serviço. Se for em campo aberto ainda é aceitável. Mas quando você coloca dentro de uma residência, quando você coloca uma máquina dessa, uma percussora, batendo ali o dia todinho, numa indústria, numa empresa, né, numa escola, seja lá onde for, onde precise de um pouco mais de silêncio, né, num condomínio. Eu já tive muitos problemas com condomínio por causa da percussora trabalhando o dia todo, reclamações diretas. E aí o pessoal passava a semana lá trabalhando com ela batendo, e era muito difícil continuar o trabalho, seguir o trabalho, porque o pessoal reclamava demais. Então isso foi uma das coisas que eu fui desanimando, né, da dificuldade do trabalho. E eu tive a intenção de comprar uma rotativa, mas não tinha condições. E lá em 2014 eu tinha dado entrada a um camarada lá em Pernambuco que fabricava máquinas, tá certo? E esse camarada, ele não conseguiu me entregar o equipamento. Eu dei entrada, dei um carro de entrada e foi maior dificuldade, e o cara não conseguiu entregar. Inclusive ele até fechou as portas, quebrou, deu golpe em muita gente lá, e muitos que pagaram ficou com a mesma dificuldade que eu fiquei. E aí eu conheci o Marcos, que é um amigo meu hoje, que também estava na mesma dificuldade, que tinha pago 2 máquinas lá para ele, ele não tinha terminado. E o camarada me devolveu um carro que era do Marcos, e o Marcos não tinha entregue o recibo. Interessante. Marcos, aquele abraço. E terminou ficando aquele triângulo na dificuldade. Eu vendi o carro para outro, comprei uma máquina, e depois precisava do recibo do carro para poder entregar o cara que eu comprei a máquina aqui. E o Marcos queria entregar o recibo só depois que resolvesse o problema da máquina dele lá. Ou seja, estava aquele rolo. Mas o Marcos compreendeu minha situação, ele terminou entregando o recibo do carro dele.
e hoje nós somos amigos. Depois que se passaram o tempo, né, depois de muito tempo, há 2 anos atrás, eu fiz negócio com o Marcos, que ele ainda tinha uma das plataformas que ele pegou do rapaz, que é exatamente essa aqui que eu vou mostrar. Tá aí a plataforma. Essa plataforma aqui, sem motor, sem equipamento, tinha um motor 6 cilindros, mas não prestou. Só tinha a torre, não tinha cabeçote, não tinha mangueira, não tinha nada, era só a plataforma e a torre. E um motor 6 cilindros que devido ao tempo parado, não prestou. E aí eu fiz um negócio, um equipamento de limpeza, a gente fez uma troca, eu fui deixar o meu equipamento lá e peguei essa plataforma com o Marcos. E eu comecei a montar esse equipamento aqui, hoje está pronto. Então, veja só o que é que acontece. Olha o passo a passo. Já tive 2 percussoras, tive algumas máquinas arrendadas, né, pneumática. Depois parei, essa percussora se encontra aqui, ó. Ela tá aqui a plataforma dela é muito boa, certo? É uma P350 da Prominas, tá vendo aqui o nome? Ali, ó, Prominas, ok? É uma P350 com sistema hidráulico também. Ela tem as plataformas, as patolas hidráulicas. E essa máquina, ela me trouxe alguns benefícios, né? Porque foi onde eu comecei realmente a entender do negócio, a entender de perfuração, a compreender como era o processo da perfuração. E fui me especializar mais na área sedimentar. Por quê? Porque no cristalino, a roda pneumática, que é uma máquina dessa daqui, fura em qualquer lugar no cristalino. Qualquer máquina, qualquer empresa aí, qualquer máquina, vai com compressor, o cara chega e perfura. Mas no sistema rotativo, com bomba de lama, já é um serviço mais especializado, não é uma coisa assim qualquer, não é qualquer um que chega e faz um poço bem feito, né? Com todos a programação dentro das normas, né? Seguindo todos os detalhes, abrindo com os diâmetros corretos, descendo a tubulação corretamente, fazendo o procedimento correto. Isso não é para todo mundo, isso não é para qualquer um, tá? Então tem muita gente aí tentando, fazendo circulação de lama, mas com muita dificuldade, com máquinas elétricas, tá certo? Não tem peso sobre broca, não tem broca com o diâmetro correto, não tem peso sobre a coluna para poder, quando chegar na rocha ali, penetrar na rocha para poder realmente confirmar. E esse pessoal que trabalha com essas máquinas pequenas, se for para revestir o poço e não penetrar na rocha, tudo bem, até aí está tudo certo, né? Da forma que ele abrir ali, sendo no diâmetro correto, e deixando uma espessura para botar o cascalho, dá certo, né? Se tiver um mínimo de experiência, dá certo. Agora, se for um poço misto, que precisar entrar na rocha também, precisar revestir o poço, encaixar lá na rocha e depois descer com a pneumática por dentro, furando o poço na rocha, aí onde está o problema. Muitos problemas já aconteceram com o poço, de passagem de material para dentro do poço. Por quê? Porque as máquinas pequenas que não tem peso sobre broca, não tem comando, não tem uma broca correta, não tem... o cara não tem uma estrutura, né, de acordo com as normas para poder realmente executar um serviço bem feito. E aí, quando a pneumática vem, que fura por dentro, fica uma passagem de material ali no encontro da rocha, porque não deu para penetrar corretamente, não deu para encaixar o tubo corretamente. Então, aí começam os problemas. O poço começa a trazer, a jogar material para dentro do poço, vai aterrando o poço, e isso vai dificultando o processo, né? O cliente ele vai ficando insatisfeito. Com certeza o cliente ele não contrata novamente a mesma pessoa. E isso é um dos problemas sérios. Isso é um dos problemas sérios que hoje muitas empresas, né, entregam para os clientes. O cliente normalmente ele não entende do que ele está comprando. Ele quer um poço, ele quer uma coisa funcional, ele quer algo que esteja ali realmente funcionando. E isso
O cliente, ele não entende o que é uma perfuração dentro das normas, ele não sabe qual é o diâmetro correto, ele não sabe por que ele deve contratar a empresa Y ou a Z, porque tem uma qualidade diferente uma da outra. Então ele não entende, ele quer uma perfuração que o poço dê água, ele quer 40 metros, ele quer 50 metros, ele está se baseando no metro, ele não se baseia no que a geologia da área dele tem para entregar, né? E muitas das vezes o perfurador ele também vai, né, pela estimativa da região, do que oferece ali. Às vezes o poço é para ser misto, mas às vezes o cara não tem uma máquina com condições de fazer um poço misto, e aí ele só oferece o poço sedimentar. O que é o poço sedimentar? É aquele feito na areia, na argila, no material mole. E o poço no cristalino é aquele que é feito na rocha, tá certo? E muitas das vezes você precisa perfurar uma parte do trecho no sedimento e outro na rocha, se chama poço misto. Então, quando a empresa tem condições de atender dentro dessa qualificação de um poço misto, tá ótimo. Quando a empresa não tem, ela só vai oferecer aquilo que ela realmente tem condições de executar, tá certo? Com muita dificuldade. Muitas das vezes são empresas que fazem ainda o trabalho com muita dificuldade. Mas enfim, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que o ramo de perfuração é um ramo que traz uma certa lucratividade, certo? Senão não teria a quantidade de pessoas perfurando hoje no mercado. Mas uma coisa eu quero deixar claro, para você que está aqui querendo contratar uma empresa de perfuração de poço, atente sempre para a qualificação do serviço, né? Atente para as indicações, né? Para os testemunhos dos clientes, atente para o tipo de equipamento que está indo aí para a sua residência. Tem equipamentos que chegam vazando óleo, se for elétrico, com fuga de energia, risco terrível aí do operador, do ajudante, ficar agarrado na máquina, tá certo? O pessoal que trabalha descalço, na lama, sem EPI, sem nada, vocês atentem para isso, porque olha, já aconteceu vários acidentes, tá certo? De empresas levar o pessoal e os caras morrer no choque. Já teve máquina desse tipo aqui, ó, que o cara foi subir a torre, tá vendo que tem um fio ali? Aí o cara foi subir a torre pegou numa rede elétrica de alta tensão e morreu todo mundo na máquina, tá certo? Já aconteceu de uma máquina dessa aqui também, o pessoal, ela cair dentro do próprio buraco, porque o cara estava perfurando, o material saindo e o operador não estava entendendo que a quantidade de material que estava saindo estava além do que o necessário. Então estava criando um bojo ali embaixo do chão, quando ele menos pensou, caiu com máquina, com ele, com tudo, e o cara ficou aterrado, tá certo? Já tem vídeos aí, certo? Que já foi soltado aqui nos grupos, de auxiliar dentro do buraco, uma retro tentando tirar o cara lá dentro do buraco, certo? Que ele estava aterrado também, morre não morre. E já aconteceu diversos fatos e situações dessa natureza. Então, é muito importante você que está sempre contratando, não contratar pela metragem, sim pelo projeto. Chame um técnico, chame alguém que você conhece ou uma empresa especializada na área de perfuração de poço. Chame o técnico, a pessoa, o geólogo, o proprietário da empresa, quem está lhe atendendo, para poder fazer uma avaliação melhor, para entender o que é que você realmente necessita, para lhe ofertar um serviço de qualidade, um serviço dentro das normas e algo que realmente você venha ter garantia do serviço, tá? Porque não adianta você comprar barato hoje e não ter garantia, não ter um serviço. Outra coisa também, uma empresa que faz o serviço de perfuração, você não deve depois meter a mão no poço. Por quê? Porque a empresa que fez o serviço, se der algum problema, você tem que chamar a empresa, chamar o pessoal que fez o serviço. Você não deve pegar porque você tem funcionário lá na sua empresa, e mandar arrancar a bomba, e mandar fazer mexer no poço. Os primeiros 5 anos é a empresa que tem que dar garantia. Agora, lembrando que a manutenção é anual. Então, a garantia ela é válida de acordo com a manutenção. Se você faz a manutenção com a empresa que fez a perfuração ou com alguém que ele indicou, você está coberto com a garantia. Agora, se você pega daqui 1 ano, você fez o poço, por exemplo, com a Central Poço hoje,
e daqui a um ano você chama outra pessoa para fazer a manutenção. Aí o cara vai lá, faz uma besteira, derruba uma bomba, ou então assopra o poço nos filtros de uma forma errada, sem saber o que está fazendo, e aí começa a passar material para dentro do poço. Aí você vai culpar a empresa que fez o serviço. Olha, cuidado com isso, tá? Porque já teve vários casos aí de clientes, né, questionar esse tipo de problema, ir para a justiça e perder. Por quê? Porque você dá o seu direito, né, para a empresa. Então, eu como empresa hoje, eu dou a garantia por 5 anos, entretanto, que a manutenção fique por nossa conta, anualmente. Então, nós ofertamos a nossa manutenção, cobramos um preço justo para fazer uma manutenção adequada e dar continuidade na garantia. Atente muito bem para isso, tá? Não vá se atentar por causa de valores, porque um cobrou um pouquinho a mais, o outro cobrou a menos, você vai fazer pelo menos. Cuidado com esse menos, que esse menos pode sair muito mais. Então, eu comecei com essa percussora aqui, depois eu parei há 2 anos atrás, no mês de outubro de 2023, eu parei para fazer a manutenção nessa máquina ali numa metalúrgica de um conhecido. E depois que ele desmontou minha máquina todinha, ele não quis mais fazer a manutenção dela, tá certo? Inclusive ele pediu até para mim tirar a máquina de lá. Eu fui, tirei a máquina, humildemente eu tirei minha máquina, trouxe para cá para fazer uma manutenção nela, aqui em outra metalúrgica aqui de um colega, de outro colega, e deixei essa máquina aqui. E eu procurei montar essa rotativa aqui. Por quê? Porque a percussora, se eu tivesse montado ela, talvez eu tivesse ficado na mesma situação, ainda tentando, pelejando, trabalhar de uma forma arcaica, né? Atrasado. E eu foquei em montar essa máquina aqui. Tive muitas despesas, investi muita grana nessa máquina aqui, mas ela está aí pronta. Eu vou mostrar para vocês hoje a máquina que ficou pronta. Nós estamos com um caminhão aqui, um 1622, ano 90. É um caminhão forte, motor ainda original da Ford, todo empneuzado, está emplacado, nome da empresa. Tá aí a máquina toda pronta, o pessoal está dando um grau aqui no para-barro. Aqui nós temos uma caixa de material para manutenção, nós guardamos todos os nossos materiais, certo? Pomos o cadeado. Fizemos um suporte aqui para colocar o extintor, um do lado, outro do outro. Temos o tanque aqui para 460 litros. Temos também aqui, ó, o trocador de calor. Nós compramos, colocamos novo para poder refrigerar o óleo hidráulico. Essa parte aqui vai ficar o gerador guardado aqui, vai ter uma tampa ainda. Não coloquei ainda porque não quis ainda fazer a parte da instalação ainda da outra bomba com o motor hidráulico. A gente ainda está preparando para isso. Mas está aqui um motor Perkins 4 cilindros novo, foi feito tudo, tá certo? Tanque novo, mangueiras todas novas. Plataforma foi a mesma plataforma do cara lá de Pernambuco que foi feita. A gente reformou tudo, refizemos toda a estrutura, reforçamos tudo, tá certo? Então nós temos aqui hoje uma bomba, uma P50 dupla, cilindro hidráulico para levantar a torre, guincho aqui para auxiliar a descida de tubulação e qualquer ferramental que a gente venha precisar. Já tem um suporte aqui da bomba de lama, que depois eu vou colocar aqui um hidráulico para a bomba, tá certo? Exclusivo só para ela. Colocamos as patolas que era lá da percussora, eu trouxe para cá, instalamos todas as 4 patolas, já está aí, certo? Fizemos aqui o guarda-corpo aqui da lateral do caminhão, o Inmetro solicitou, já passou pelo Inmetro, está aprovado. Colocamos aqui também esse cilindro que é um quebra-torque. Fizemos um suporte aqui de reboque, tá certo? Para puxar não só um reboque, mas também se precisar ser puxado pela traseira, a gente tem um suporte aqui para puxar. Tá aí um cabeçote que foi adquirido em Aracaju. Esse cabeçote estava na sucata. Quem viu para mim esse cabeçote foi o Zezinho. Zezinho da Prominas, aquele abraço. Zezinho, grande amigo hoje, tá certo? Um compadre de casamento. E é um grande amigo, tem um grande respeito, um carinho imenso pelo Zezinho. Todos quem mexe na área de perfuração conhece o Zezinho. E eu sou imensamente grato. Muitas coisas que aprendi
O professor Zezinho me ensinou, me ajuda até hoje, com várias informações. Aqui na torre, nós colocamos aqui também uma trava das hastes hidráulica para que os operadores e os auxiliares não fiquem colocando aquela chave, né? Vai ser hidraulicamente. Fizemos aqui esse painel aqui. Eu vou pedir para abrir aqui para vocês conhecer aqui um pouco do painel que nós fizemos. Foi projeto nosso mesmo. Dando continuidade aqui no nosso vídeo, tá aqui o painel, tá certo? Uma estrutura aqui, onde nós fizemos também um guarda-corpo para colocar aqui na lateral para o operador poder ficar aqui na máquina, atendendo às normas de segurança, ok? Desenvolvemos esse painel aqui, aonde tem carregador de celular, tem buzina para chamar a atenção de alguém que esteja próximo ou até mesmo dos auxiliares. Cada botãozinho desse aqui é uma ligação de refletor, tá certo? Tá aqui o contragiro, colocamos aqui o orímetro, temperatura, dois tipos de temperatura, mecânica e uma temperatura direto do bloco e outra temperatura elétrica, pressão do óleo, certo? Combustível, aqui as pressões, né, do hidráulico, pronto. Aí tem velocidade, aqui acelerador e aqui os comandos aqui de elevação, de pull down, né? Os controles de velocidade, descida, tal. Aí, enfim, o material tá todo aqui. Nós temos aqui embaixo aqui, ó, uma bomba de espuma, uma bomba d'água para espuma. Tá aí o motor 4 cilindros, Perts, bateria nova. Esse espaço aqui desse quadrado aqui também vai ser fechado, vai ser para colocar aquelas placas das patolas, tá certo? 4 pedaços de tauba a 10 centímetros cada uma, vai dar exatamente para as patolas. O pessoal tirou o filtro hoje aqui para a gente poder fazer a revisão, uma pintura, né? Para manter sempre tudo bem organizado. E tá aí, a máquina tá pronta, vamos trabalhar, vamos seguir aí na sequência, vamos dar início aos trabalhos, né? Nessa próxima semana. Estou esperando chegar 160 metros de haste, estou esperando chegar 2 brocas PDC, uma de 8,5, uma de 10. Fiz a aquisição de mais uma PDC de 9/7/8, mais uma broca de asa de 12 polegadas. E a gente agora vai investir no equipamento certo, da forma correta, e vamos para cima. Vamos fazer uma divulgação pesada agora a partir do mês de junho até o final do ano, até onde der para a gente seguir. Vamos fazer uma divulgação muito pesada aqui, não só no estado de Ceará, mas em toda a região que a gente possa atender. Quero fazer parceria também com alguns perfuradores de outras regiões que atendam as normas técnicas, que atendam o padrão de qualidade que eu sigo. Se quiser fazer uma parceria comigo, pode me chamar aqui no meu WhatsApp, tá certo? Vou deixar um link aqui do WhatsApp para você me chamar e a gente fazer uma parceria, desde que seja dentro do padrão. Nós temos carro de apoio para a obra, tá aqui, nós temos essa montana, temos a outra montana que está ali, tá ali para vocês. Nós temos a outra montana que está aqui, certo? Temos também um ônibus que é um motorhome para poder dar assistência aos operadores, né, ao pessoal que trabalha. Em cada equipamento desse nós vamos montar um kit, um carro de apoio, uma montana dessa, né? Estou fazendo aquisição de mais 2 caminhonetas 4x4 para poder atender a necessidade de obras, de locais de difícil acesso. Mas por enquanto nós vamos usando aqui, temos a outra. Essa montana que tem a gaiola, dá para levar tubos, dá para levar material aqui em cima. E temos um ônibus que é para fazer, né, que é um motorhome, que é a casa do pessoal, né, onde tem dormitório, tem fogão, tem geladeira, ar-condicionado, dá para levar material, dá para levar tubos, é uma assistência, onde a gente encosta o ônibus próximo da obra, ou na obra, ou no posto próximo, mas vai ter esse apoio aí para o pessoal dormir, porque às vezes a gente chega no local para fazer um poço e não tem onde dormir próximo, então a gente vai ter a nossa casa própria, né, com toda a assistência lá, fogão para fazer o alimento do pessoal, o café, o almoço, a janta.
e o que for necessário. Então, hoje nós aqui da Central Poços Brasil vamos investir forte e pesado nessa área de perfuração, a princípio nos poços mais rasos, e vou começar a montar esse equipamento aqui novamente, tá certo? Vou montar, deixar ele pronto, não como percussora mais, e sim como rotativa e rota pneumática, tá certo? Ela vai ter os 3 sistemas de percussão, vai ter o sistema para poço na lama e também para atender poço no cristalino, ou seja, vai ser uma rota pneumática, né, com sistema rotativo para lama, com circulação de lama, e também, se precisar, o sistema de percussão por algum motivo, pistoneamento de poço, plangeamento, né, descida de bomba pesada. Então a gente vai ter esse equipamento aí para fazer um trabalho mais eficaz, ok? Então tá aí, são 30 minutos de atenção de vocês. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Você que permaneceu no nosso vídeo até agora, muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Gil Carlos Aquino, sou proprietário da empresa Central Poços Brasil. Comecei com muita dificuldade e estou ainda partindo para outra etapa, né, do nosso trabalho. Tive apoio de várias pessoas que acreditam em mim até hoje, e acredito também, primeiramente, em Deus, e segundo, que o homem que trabalha, que quer prosperar, ele prospera. É só você ter fé, acreditar que a coisa acontece. Tá aí, ó. Essa máquina chegou aqui somente na plataforma, e eu tive apoio de diversas pessoas que acreditam em mim, e muito obrigado também à minha família. Agradeço a minha esposa, a minha filha, por acreditar em mim e ter me apoiado até hoje. Estão aí sempre me apoiando nas minhas decisões, e eu acredito que Deus tem um propósito na nossa vida, certo? Porque se não fosse para mim ter esse propósito, eu já teria desfeito isso aí há muito tempo. Já tive vontade de vender tudo, ir embora e sair fora disso, tá certo? Mas Deus colocou um propósito na minha vida e eu vou seguir nesse propósito aí, para ver até onde a gente consegue chegar, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado pela sua audiência. Aquele abraço do Gil Carlos. Se sinta abraçado, e quiser conversar comigo, né, sobre perfuração de poço, ou por alguma experiência que você queira mais, alguma dúvida que você queira tirar, acesse aqui o meu WhatsApp, entre em contato comigo, estou aqui à sua disposição. Forte abraço.